Transformar Campinas e região num polo de produção audiovisual, tanto do ponto de vista de dramaturgia, quanto de formação técnica voltada para o mercado do cinema. A ideia é ousada, mas o que não falta é coragem e vontade. E eles já começaram a fazer acontecer por conta própria. O Conexão Regional de hoje recebe Paulo Evans, diretor, ator, músico, compositor, publicitário, literalmente um profissional multimídia. A gente recebe também o ator e diretor de elenco e professor de interpretação para o cinema, Henrique Satin. Tem também nos nossos estúdios Leandro Galoni, que é músico, publicitário e professor de audiovisual. Todos cinéfilos, amantes da sétima arte, que não ficaram só falando do que poderia ser na mesa do bar. Eles correram atrás, plantaram a semente e que já rende frutos, né? Não é isso mesmo? É isso mesmo, exatamente. Tudo bem com vocês? Como que começou essa história de cinema? Todo mundo aqui já tem um certo envolvimento há algum tempo, mas como que começou mesmo aquela coisa, vamos fazer cinema regional? Eu acredito que todos nós já trabalhávamos com audiovisual e todos sabem que Paulínia praticamente inovou na nossa região, criando o polo de cinema de Paulínia. Então, como já trabalhávamos na área, foi natural que se aproximássemos do polo. Então, nos conhecemos lá, todos no polo de Paulínia. Menos o Galoni. E tivemos a continuidade depois de Paulínia, andando com as nossas próprias pernas, né? Tá, cinema hoje está no dia a dia de vocês. Diariamente. Como que é? Porque viver de cinema no Brasil já é complicado. Tentar viver de cinema numa região específica que não tem uma tradição, nunca teve, agora que está começando a engatinhar. Como que é? Vocês têm que dividir isso no dia a dia? Como que vocês trabalham isso? A gente procura dividir, sim. É uma luta, porque cada um tem a sua profissão bem definida. A minha é diretamente com audiovisual, eu acho que dos três, do Henrique e do Leandro também. Mas assim, aí tem a parte comercial, né? Então a gente não pode deixar de lado a parte comercial. Eu tenho produtora de áudio, de vídeo, e a gente reserva, claro, eu diria o seguinte, hoje é quase 80% do meu tempo para cinema. Então é um grande sacrifício que eu acho que a gente começou. Já temos, como você falou, já estamos rendendo, já temos frutos que estão vindo, mas continuamos, é uma luta, né? Mas o que a gente quer realmente é fomentar a região, isso que é o mais importante. Para que, não nós, mas para que todos que estão no mesmo barco que a gente tenha também o fruto. Tá, dentro desse trabalho de formiguinha que vocês estão fazendo de cinema, tem um núcleo avançado de atores. Como que funciona? O que é o núcleo? O núcleo, a ideia do núcleo, né, a Cristal, no início do ano passado, fez um primeiro curso de interpretação para cinema, né? Aí no meio do ano, em julho, a gente sentou, né, de acordo com algumas experiências que eu tive, fui estudar em São Paulo, com os melhores professores de cinema que estudaram em Nova York. E eu sentei com o Paulo, foi o nosso primeiro contato, que a princípio ele me chamou para trabalhar como ator, né, nesse projeto. Falei, pô, Paulo, vamos montar um núcleo, porque eu tenho alguma coisa para trocar de experiência com o pessoal. Vamos montar um núcleo permanente, porque a gente faz essa troca de informação, né, treina os atores da região, Campinas, Paulínia, Indaiatuba, enfim. Vinhedo, Valinhos. E a gente trabalha essa linguagem do teatro para o cinema. E fica mais fácil, porque na hora que a gente for para a produção, o pessoal já está acostumado com a nossa linguagem, né? Aí a gente montou a primeira turma do núcleo, fez o curso de interpretação para cinema, essa linguagem. Nossa, de lá até hoje já passaram uns 60, 70 alunos que estão com a gente no projeto. Muitos deles, né, além de participar dos filmes, aprendem também a parte por trás da câmera, né, trabalham na parte toda de produção. Tem alguns alunos que escreveram as histórias para depois a roteirista nossa transformar e gravamos filmes. Até o longa mesmo que a gente terminou de produzir é de um aluno do núcleo. É o aluno do né, núcleo, um aluno verdade. Do núcleo. Era um monólogo, né? Era uma peça, o Marcos Devuono, e ele escreveu um monólogo e daí ele apresentou para a gente no início do ano, daí a gente adaptou, né, o roteiro e daí a gente produziu o filme. Qual que é o filme? O Memórias de Papel. Mas antes até do núcleo, a gente começou a fazer os testes, né? Porque a gente queria produzir o confessionário e o ponto, né? O ponto final,
que é um outro curta-metragem também. E os atores, eles vinham muito com traquejo de teatro. Então a gente olhou e falou, gente, porque assim, a gente não tem verba para poder contratar um ator já especializado, um ator que tem experiência em cinema. O que a gente vai fazer? Qual que é a diferença para o leigo entender um pouquinho qual que é a diferença do ator de teatro para o ator de cinema? Só pra gente Eu acho que posicionar. nisso daí o Henrique pode até explicar um pouco melhor. Né? Na verdade, assim, existe uma grande discussão. O ator do teatro, ele... Eu vou para o cinema primeiro para depois explicar o teatro. Eu gosto de trabalhar o cinema, eu acredito que o cinema ele liga muito com o tratamento da verdade. Né? Se a gente fala a verdade, se a gente lida com a verdade, mostra o sentimento ali, o público compra. Né? E o teatro você exterioriza mais. Você não precisa buscar tanto essa emoção, né? Como o cinema é, porque o cinema é isso aqui. A câmera está aqui, pega a gente aqui. Então, e o teatro não, o teatro você joga para fora. Então, a diferença é essa, que o teatro ele te permite a interpretação. O cinema não. O cinema ele só permite você viver. Você está presente naquele local. A gente diz que no teatro você interpreta, no cinema você vive. E a gente usa até técnicas de Stanislavski, Estudou muito Tarkovsky, a gente estudou muito mais, né? Tchekov, nossa, enfim, até preparadores de cinema aqui do Brasil, a gente sempre está olhando para tudo, né? A gente está, eu diria, afinado com o que está acontecendo. E é justamente o que a gente traz para o núcleo de atores, né? O legal do núcleo de atores é que ele viabiliza, assim, a gente até poderia, como o Leandro falou, Leandro Galoni falou, a gente até poderia trazer atores de cinema, mas aí que tá, e a gente não está pensando na região da gente. É legal, são legais, é legal esse intercâmbio entre os atores que já fazem cinema com os atores nossos que a gente está preparando. Mas eu acho que a partir de agora, eu acho que até então essa base era importante ser montada. 60 atores, a gente tem ator de todos os perfis. Eu vou até um pouquinho mais longe. Eu acho que esse trabalho que a Cristal está fazendo, nessa preocupação em formar atores para cinema, é único no Brasil. Com certeza. Eu não conheço uma produtora que tem esse trabalho de pegar os atores locais de cinema, não só atores, não atores também. Então, é isso que eu ia perguntar. Como que é a dinâmica de criação, por exemplo, uma pessoa tem um insight, uma dona de casa, ela quer ir lá e fazer esse curso. Legal. Qualquer pessoa pode fazer qualquer isso. pessoa, desde que ela tenha disponibilidade. O que significa disponibilidade? De se entregar. Né? Eu sempre brinco com o pessoal de pegar aquelas coisinhas que estão dentro da gente que a gente não quer mexer e deixar fluir. Deixar mostrar um sentimento triste, um sentimento alegre, trazer uma coisa boa, uma coisa ruim, coisas que a gente às vezes não quer. Se a pessoa tem disponibilidade e se entrega, ela tá apta para o cinema. Em todas as aulas é muito emocionante. É muito emocionante. Então, assim, você vai trabalhar com a tristeza, todo mundo ali sai com aquele peso de tristeza. Se é alegria, é alegria. Então, é um estudo de emoção. Né? É um estudo de emoção. Muita gente chora, muita gente deita de dar risada. Então a gente leva essas emoções ao extremo, né? É tudo muito ao extremo. Muito bacana. Qual é o tempo de duração, em média, do curso? De tempo, de horas ou de tempo de extensão? A primeira turma que começou... São módulos, né? A primeira turma que começou, quando eu entrei com a Cristal, que começou em julho, né? Acabou agora. A gente parou na primeira semana de julho e retornamos agora em agosto. E vamos abrir outras turmas. Então é um trabalho constante, permanente do pessoal, porque o que a gente faz no curso? A gente pega cenas de cinemas, cenas famosas de filmes, e a gente coloca o pessoal fazer. A gente trabalha muito o silêncio, a comunicação não verbal, o escutar. Então é um trabalho ótimo para o cinema e maravilhoso também para levar para a vida, né? Exatamente. E todas as aulas é um set de filmagem. Claro, tá? claro. Iluminação, extremamente prático. Claquete, a gente trabalha eles pronto para filmagem. Os profissionais só para explicar um pouco, a gente não explicou isso, né? A gente agregou, somos nós três aqui, mas são 30 profissionais, cada um em uma área do cinema, que a gente escolheu lá a dedo, olha, essa pessoa é legal, essa aqui é legal, e todos com o mesmo objetivo, então está funcionando muito bem o projeto. Esses profissionais, eles são treinados e a gente afina a equipe
no núcleo de atores. Então a gente filma cenas, a gente sai... Se a gente realmente editasse as cenas do núcleo, a gente sairia com curtas em cada aula. Isso é muito bacana. Então, o núcleo, além de preparação de ator, tem uma preparação técnica do ator ali, uma formação mais extensa de todo o processo. Não Claro, é só... Claro. O pessoal acaba tendo o entendimento das outras áreas. Porque, por exemplo, no primeiro curta-metragem nosso confessionário, os atores que participaram do confessionário não participaram do Memórias de Papel. Por quê? Para a gente fazer no rodízio entre os atores e dar oportunidade para que todos sejam protagonistas de filmes. Essa é a ideia nossa. Então, aí, o pessoal que foi os principais do confessionário, no Memória de Papel, trabalha como auxiliar de câmera, claquetista, auxiliar de produção. Estavam sempre com a gente, todos envolvidos no set de filmagem. Tá, e como que é o processo criativo de roteiro? Vocês desenvolvem ao longo do curso, além de usar essas cenas de filmes famosos aí, vocês têm um processo criativo também de criação, de elaboração de um roteiro próprio, né? Temos. Como que funciona? Isso é uma discussão aberta, assim? Vocês trabalham em cima de um tema? Vamos trabalhar em cima de dois protagonistas, 5 locações, alguma coisa. Existe esse tipo de exercício ou é aberto? Você fala para a cena, para o curso ou ou para o resultado, para o filme ou final? Para o filme, que são duas coisas. O curso, a gente trabalha muito na improvisação. Tá. Né? A gente trabalha muito em dar situações de cotidiano, ou não cotidiano, que eles improvisam em cima disso. E podemos criar, como criamos no segundo módulo agora, alguns textos. Né? Nós temos a Thaís, que é roteirista, Ronaldo, que ajuda a gente cria textos que a gente pode trabalhar nuances de diversos tipos de emoções. E tem para os filmes que são o resultado de cada módulo. Para os filmes nós temos uma roteirista, né, mas todos nós participamos assim. A gente faz junto com ela, lê, dá pitaco, né, faz aqui, faz aí. Primeiro vem um autor. Né? Vem um autor e fala, olha, eu estou pensando que tem uma história legal, então a gente conta entre a gente aqui a história, né? Analisa Fala, a viabilidade. O que você acha? Mas a gente fala assim, se for interessante, escreve, faz um argumento. Aí a partir desse argumento, aí a Thaís já pega para roteirizar o filme. Aí, mas mesmo assim, mas existe um autor, ele cria um início, meu amigo, você não faz ideia quanta ele briga. planta. Aí, a hora que vem aqui pro roteirista, assim, a gente que vai aprovar aquilo ali. A gente vai olhar e falar, não, isso aqui não é filme, isso aqui não dá pra filme. A gente pega, a gente inverte tudo, isso aqui pode... Ou seja, vira um quebra-cabeça. Mas, Galone, quantas reuniões para cada roteiro? Fala pra ele. Não tem nem como falar. É por telefone, é Facebook, é reunião ao vivo. A gente vive praticamente o tempo inteiro. Um mês só para afinar o roteiro, todos pensando no meio, para afinar. Tem um mês antes, tem um mês depois ainda para a gente. Aliás, agora nós estamos em processo de mais 3 filmes. 3 filmes. Né? 2 curtas e um longa-metragem. E mais um longa-metragem, uma comédia que estamos nessa briga já do argumento. Legal. E como foi o processo até chegar a um consenso do curta do confessionário, por exemplo? Confessionário, esse já veio de uma história de um outro parceiro da gente, o roteirista Vinícius Eugênio. Ele trouxe pra gente a história, todos aprovamos, né, de cara. Rediscutimos inteiro novamente essa briga toda, a Thaís fechou o roteiro, ela finalizou, aí no meio, olha que bacana, quando a gente estava para rodar o filme, a gente, vamos inverter a cena final. Então, na realidade, a cena inicial do filme já praticamente contaria, que entregaria. É legal o pessoal assistir, eu não vou contar o filme, mas existe um assassinato no começo do filme. E a gente passou esse assassinato para o final do filme. Então, na realidade, é muito interessante que todo mundo fica lá, nossa, mas o que aconteceu? E só vai entender que realmente o assassinato aconteceu e que gerou todo o filme no final do filme. Então, foi mudado em cima da hora, é muito, muito legal isso. E quanto tempo de produção de gravação? Bom, nós gravamos na Catedral Metropolitana de Campinas, agradecendo o Ricardo Leite, o cônego Álvaro, que foi maravilhoso com a gente, todo o pessoal. Aliás, também já estamos no documentário, né? Claro. Estamos finalizando. A gente aproveitou a deixa daquele lugar maravilhoso e tão importante para Campinas, que é a Catedral, e já estamos produzindo um documentário. O Ronaldo Santiago está terminando a edição. Quem escreveu o roteiro foi
A Clarete Paranhos, maravilhosa também, está com um trabalho super bonito, parceira da gente. E a gente está finalizando o documentário. Mas completando, foram 4 dias na madrugada dentro da catedral. A gente simulava o dia com iluminação, enfim. Mas foram 4 dias de madrugada dentro da catedral. E o filme demorou depois em pós-produção mais 1 mês e meio, mais ou menos. No próximo bloco a gente volta para falar um pouco da Mostra de Cinema Regional, como que isso vai acontecer. Conexão Regional fica por aqui e a gente volta daqui a pouco. Até mais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao caminhar com uma pessoa que tem deficiência física, procure acompanhar o passo dela. Mantenha muletas ou bengalas sempre próximas. Se presenciar um tombo, ofereça ajuda, mas antes pergunte como fazer. E ao planejar um passeio, verifique antes se existem barreiras que possam impedir a passagem do cadeirante, como escadas e banheiros não adaptados. Se o local não estiver preparado para receber um deficiente, recomende ao proprietário que faça as adaptações. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para mais um bloco do Conexão Regional e hoje eu recebo aqui os diretores Paulo Evans, Henrique Satin e Leandro Galoni para falar um pouco de cinema regional. No final do outro bloco eu deixei a pergunta no ar sobre a mostra regional. Como que vai acontecer isso? Então, a gente está em planejamento da mostra, a gente sentiu uma necessidade, a gente achou que a visibilidade dos filmes da região metropolitana, que são muitos, só para você ter uma ideia, a gente já cadastrou mais de 100 produtores da região, por incrível que pareça, de audiovisual. Então, tem várias produtoras e tem os profissionais, são mais de 100 profissionais que trabalham com audiovisual produzindo. Então, assim, a gente sentiu justamente a falta da visibilidade desses filmes para o mercado cinematográfico, para o público em geral, para os formadores de opinião, enfim, um veículo para se chegar até essas pessoas, né, os filmes que se produzem aqui na região. Então, a gente está em formatação, a mostra, provavelmente vão ser 5 dias de mostra competitiva, a gente espera, são ao todo, são 8 longas-metragens, sendo 6 nacionais e 2 regionais, são 15 curta-metragens regionais e 5 curtas-metragens nacionais. Médias-metragens a gente colocou, porque a gente sentiu também, a gente participa de muitos festivais, a gente sente falta de espaço para médias-metragens. Para você entender, curta-metragem até 15, acima de 70 longa-metragem, intermediário média-metragem. Então são mais 6 médias-metragens. Eu não sei ao certo, mas ao todo são 36 filmes. A gente está formatando, terminando de formatar. 36 filmes que vão entrar para a mostra competitiva. E aí nesse processo a gente está procurando patrocinador, a gente quer fazer uma mostra com prêmio, tanto troféu, medalhas, mas também com prêmio em dinheiro, então a gente está se mobilizando para isso. Isso eu acho que é muito bacana porque vem complementar a sinergia que o Festival de Paulínia traz, e para a gente, assim, a gente bate palmas para Paulínia porque a gente acha que tudo começou lá, a gente sabe que tudo começou lá, e eles estão maravilhosos esse ano com o Festival Internacional, e para a gente isso é um orgulho. E então eu acho que vem complementar só que para a nossa região. Material, então material tem, falta muito material. Espaço. Falta Espaço. espaço. Não adianta a gente produzir um filme e não ter onde passar. Exatamente. Né? Paulínia já tem o festival, Campinas, né? A gente está montando agora essa estrutura, né? Essa mostra. Claro. E tomara que Sumaré, Nova Odessa, Indaiatuba, Vinhedo, Valinhos, que todos eles tomem uma iniciativa de mostrar, porque quanto mais canais de exibição tiver, mais exposição para nós, mais divulgação para o nosso trabalho, né? Eu acho que é por essa linha que a gente está... O melhor exemplo que a gente tem, o melhor exemplo é São Paulo. São Paulo, quantas mostras de cinema tem em São Paulo durante o ano?
É inúmeros. Mais de 100 mostras. Muito mais de 100 mais, mostras. muito mais. Então, assim, existem algumas iniciativas em Campinas também de mostras, mas quanto mais, melhor, né? quanto É mais isso que a gente melhor. pensa, né? E mesmo assim ainda é um pouco tímido, né? É um pouco Tem tímido, claro. material Claro. e falta Tem muito canal de material e tem comunicação. muito material de qualidade. Sim. Tem muita gente fazendo cinema de verdade aqui. Tá, aproveitando o gancho aí, mão de obra e formação profissional. Campinas tem hoje mão de obra suficiente para rodar, vamos imaginar, 2 longas, 1 por semestre. Perfeitamente, perfeitamente. Temos profissionais maravilhosos em Campinas, em todas as áreas, diretores de fotografia, diretores, roteiristas, toda a equipe técnica, produtores, a gente tem realmente gente muito boa, pós-produção, a gente tem produtoras de audiovisual em Campinas que fazem muitos trabalhos em São Paulo de alto nível e que praticamente não tem espaço aqui em Campinas, né? Então, eu acho que a mostra vai de encontro a isso que a gente fala. Uma coisa que o Paulo comentou na reunião a primeira reunião que a gente fez para a mostra regional, reuniu que tinha umas 80 pessoas, 80 pessoas. E o que a gente pediu para eles? Vamos nos unir, né? Vamos juntar e começar a produzir mais aqui, um conhecer o outro, o trabalho que o outro faz. Para quê? Porque não adianta a gente, na hora que a gente for rodar um longa, pegar um cara de São Paulo, sendo que tem gente competente, gente com competência aqui na região. Então a classe também precisa, né, estar mais junto. Você acha que isso é muito cultural também do mercado publicitário, do mercado de comunicação em geral? Achar que no local, por ser interior do estado, não tem mão de obra, tem que buscar fora de São Paulo. É cultural um pouco isso também? Claro, né? Acho que é. Sem dúvida, porque quando com qualquer profissional de área de comunicação, da área de comunicação, quando a gente fala, é algo regional, mas tem uma conotação. Negativa. Quando fala, não, vem de São Paulo, não importa o que seja, né? Soa muito maior, né? Então tem... E não é verdade. Na realidade... Quantos artistas saíram de Exatamente. Campinas? A única Quantos verdade... diretores que estão em São Paulo? Quanta gente de Campinas está no cinema nacional? Exatamente. A única verdade é o seguinte, em São Paulo existem iniciativas. E a coisa acontece, claro, você tem iniciativas, você tem muitas mostras, você tem um mercado cinematográfico que funciona muito bem em São Paulo. Mas, gente, inclusive hoje no Correio Popular estava lá, Campinas ganhou de São Paulo em investimento de empresas na região. Então, peraí, a gente precisa começar a mostrar a nossa cara, a gente precisa assumir que aqui a gente tem a nossa força. Eu sinceramente, eu penso e acredito plenamente nisso, que a hora que Campinas começar a produzir realmente para o mercado publicitário, a gente vai estourar a boca do balão. Já falei isso, tenho falado isso para todo mundo que a gente tem reunião e que a gente fala, né? Campinas tem um potencial muito acima do que se mostra. Quando a gente fala Campinas, é Campinas e região. Quando a gente fala Campinas, eu acho que isso até já é natural do próprio município de Campinas, a gente nunca exclui ninguém. Então Campinas engloba 20 cidades, 20 municípios da grande RMC, né? Então a gente tem certeza disso. A hora que a gente começar a aparecer para o mercado nacional e internacional, a gente vai fazer sucesso. E esse é o primeiro passo, né? Esse é o primeiro passo, claro. Montar uma amostra. Mas a ideia iniciativa da mostra também não é simplesmente apresentar o filme para a população e aí, e acabou. Não, a gente vai trazer as distribuidoras para conhecer todos os trabalhos que estão sendo feitos aqui. Então esse que é um bom diferencial, é um grande diferencial, né? Que a gente discutir o cinema nosso. Né? Discutir o nosso cinema, claro. Formadores de opinião, críticos de cinema, repórteres, enfim. A gente quer ser visto, é só isso. A gente quer ser visto. A gente tem certeza que isso traz um resultado mercadológico. Porque assim, a nossa visão também é, por mais artístico que seja uma obra, se ela não conseguir ser popular e se ela não vender, tem que aparecer, né? Ela tem que aparecer. Tem que aparecer. Claro. Então, assim, não adianta só ser artístico e ninguém conseguir entender. Então, a nossa intenção é trazer também essa parte comercial, né? Claro. Que seja artístico, tenha qualidade, que tenha conteúdo, mas que as pessoas, na população em geral, possa consumir esse produto no final. Tá. E o que falta hoje para que isso aconteça? Vamos imaginar
para que isso que aconteça, voltando, por exemplo, nas 2 produções de longa-metragens, uma por semestre na cidade? Só para começar a engatinhar. O que falta? Falta o patrocinador? Falta o incentivo financeiro? Com certeza. Eu acho que a primeira coisa, mas eu acho o seguinte, até além disso, claro que falta a verba para a produção, mas eu acho que falta quem for investir no cinema entender como é importante investir no cinema. Como o cinema traz para quem investe um resultado extremamente positivo. E não só positivo como imagem, mas como resultado financeiro. O cinema é muito lucrativo. Claro que precisa de espaço. Para ser lucrativo, precisa do seu próprio espaço, mas hoje, muito lucrativo. Hoje as empresas precisam entender que tem gente que faça cinema aqui. Claro, então, claro. Hoje o gargalo é o quê? Não é produzir, é distribuir. Eu acho que é tudo. No cinema, aí no cinema nacional como um todo. Hoje o mais complicado não é nem produzir um longa. Se a gente pensando no mercado nacional. Hoje, claro. Se a gente for parar a distribuição, com a acessibilidade que nós temos a tecnologia, claro. Hoje está muito mais fácil você produzir. Aí sim, lógico, aí a gente vai parar num local onde há distribuição. Que a distribuição é onde que vai ter a campanha de marketing, vai ter o link com as salas de exibidoras, os cinemas. Hoje, esse é o grande funil do mercado. Esse é o grande funil. Tem a distribuição. Tanto que a porcentagem de filmes nacionais em relação aos filmes internacionais é mínima, né? Mínima. É o que a lei pede, entendeu? Os exibidores, como são todos internacionais, os exibidores, eles têm uma preferência para o que já é a certeza. Mas a gente é interessante porque assim, a gente percebe que cada vez mais os filmes nacionais lotam os cinemas, né? E cada vez mais os filmes nacionais são comentados, a gente fala entre a gente, né? Quanto que a gente pega um filme nacional para comentar, olha que bacana, olha tal coisa, olha como esse item foi bem feito, olha, nossa, como a trilha sonora desse filme é linda, como a coisa está melhorando, entendeu? Eu diria o seguinte, os filmes nacionais hoje, eu acho que se tivesse o investimento que tem, vamos falar em Hollywood, né? O investimento de Hollywood seria um grande, nossa, a gente não perderia nada para as produções de Hollywood. Tanto que a gente está lá, né? É tanto sucesso o nosso cinema, vamos dizer assim, que existem grandes diretores e grandes profissionais que estão no mundo todo, né? Nas grandes produções, né? Mas mesmo tendo essa pujança, que vem de alguns anos para cá do cinema nacional, ele ainda é fechado em um núcleo específico. Não, que o que Rio e São Paulo, acontece é que o cinema nacional, ele ainda é um cinema autoral. Exatamente. Tá? Ele é autoral. Então, assim, eu tenho um filme na minha cabeça, ou aconteceu isso comigo, ou eu quero relatar a vida de alguém, e aí eu corro atrás disso, corro através de patrocínio, as leis de incentivo, ou a própria distribuidora, se eu consigo lançar alguma coisa que faça sucesso, as distribuidoras elas podem ajudar com um investimento, né? É diferente lá fora, que os filmes são comprados já pelas distribuidoras. Sim. Então, assim, lá autoral é menos, tá? Lógico, existem as vertentes, né? Os film school, tem todas as vertentes que existem aqui, mas aqui é autoral. Nosso cinema, nós temos 2 ou 3 produtoras grandes que compram os filmes e que fazem os filmes. Mas, no geral mesmo, é cinema autoral ainda, diferente de Hollywood, claro, que ali é comprado, é copyright. Né? Sim, eu digo assim, ficou mais acessível, está mais fácil produzir, mas ainda é fechado em uma panela que se baseia mais ou menos Rio e São Paulo. Exatamente. Para você fazer acontecer. Exatamente. Fazer acreditar, né? O pouco que se tem está restrito a um grupo fechado, muito fechado, muito fechado. Mas por pouco tempo. Bom, eu vou chamar o intervalo, então no próximo bloco a gente volta para falar do Memórias de Papel, tá bom? Conexão Regional fica por aqui, a gente volta daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar.
Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional para falar de cinema. Eu recebo aqui hoje nos estúdios o Paulo Evans, que é diretor, Henrique Satin e Leandro Galoni. Memórias de Papel, como que foi a produção, criação desse filme? Como foi todo o processo até sentar na ilha e bater o último take e falou que está fechado o filme? Bom, Memórias de Papel é uma peça de teatro do Marcos Vigani, né, que foi adaptado para cinema. O Marcos, ele é um dos alunos. Ele é um dos alunos do nosso núcleo. Ah, que legal. Tá? O Marcos Vigani Que é um atuou dos alunos também. que atuou, que foi um dos protagonistas do filme. O nome dele de autor é Marcos Vigani. E O o nome de ator ator é Marcos Devuono. A gente está tentando É. entender até hoje por quê. Mas... Cada um, Banco. cada um tem seus problemas, né? Mas assim, então é uma peça muito louca. Nossa, gente, a gente quando começou a ler, virou a cabeça da gente. Nossa, que peça louca, tal. É adaptável para cinema? O problema é da Thaís, né? O que a gente tem com isso? Ela é roteirista, Passa né? para ela, joga a bucha para ela. Samba do crioulo doido. Mas ficou muito bacana, assim. Foi um filme que é a um gente trailer conseguiu psicológico, gravar. né? A gente conseguiu gravar um longa-metragem num tempo recorde de 5 dias de captação. Então, e não foi captação simples. A gente fez na Pedra Grande, em Atibaia, uma locação linda. A gente fez uma chácara ali em Vinhedo, em Valinhos também, super bacana, um condomínio. A gente fez um apartamento de um dos atores do núcleo também. Barão Geraldo. Em Barão Geraldo a gente gravou. Então foram locações, uma loucura. A gente quase não dormiu nos 5 dias a gente não dormiu. Não. Né? E do processo de adaptação do roteiro até... Isso. Qual foi o período, assim, até chegar nesses 5 dias de gravação, né? 2 meses. 2 meses no mínimo, Uns né? 2 meses 2 no mínimo. meses, Nessa é. parte Tá. de pegar o texto, entender o texto. Né? Porque o Memórias, ele é um trailer psicológico. Né? É um trailer psicológico com suspense, que é um gênero ainda não muito utilizado no Brasil. Né? E é um filme que dá reviravoltas. Ele é muito essa coisa do ator mesmo. Né? A presença do ator, a presença a introspecção, aquela coisa. É um filme que tem várias reviravoltas durante o próprio filme, né? É bem legal. Aí, na gravação, foram 7 dias? 6, 7 Não, dias? foram 5 dias direto e depois a gente fez alguns inserts, né? Mas o grosso foram 5 dias. 5 E dias. em edição, quanto tempo? 1 mês em edição. 1 mês em edição. Eu acho que até deu menos problemas do que o próprio confessionário. Não é problemas, mas menos tempo do que o próprio confessionário, porque a gente já planejou melhor. É o que a gente fala, a gente aprende com os nossos erros. Sim. E até então, assim, a gente... É um processo natural de todo profissional, né? Você está lá, então, muitas coisas que a gente achou que não funcionou no confessionário, a gente resolveu no Memórias de Papel. Treinamos outras linguagens também. Outras linguagens, de cinema, com uma câmera um exatamente. pouco mais tremida. Outro tipo. Os atores que participaram, como já estava no núcleo, então assim, era só conversar com eles, que eles já entendiam a linguagem, então foi muito fácil trabalhar, foi muito rápido. Né? A gente teve cenas traba- difíceis de fazer. E a gente trabalhou em 5 dias, não é porque a gente queria fazer em 5 dias, né? Porque né, não tinha orçamento, a gente tinha 2 dias para gravar no apartamento, então Foi adequando o tempo. foi, com encaixando qualidade, ali. sempre, lógico, sempre com qualidade, sempre com, né? Então a gente até... É aquela coisa, né? Pra que dormir, pra que comer? Vamos trabalhar, né? E vocês pretendem lançar em circuito quando? Como está a distribuição desse filme? Então, finalizamos, a gente dublou o filme todo, praticamente 99% dublado, que também é um trabalho que a gente faz, que é bem bacana. Isso não é muito comum no cinema nacional. No cinema brasileiro não, é. Mas a gente achou o seguinte, pelo que a gente queria, por ser um filme tão
psicológico, assim, realmente. Se a voz não fosse muito na cara, a gente ia perder. Só para as pessoas entenderem, por que não se dubla filme no Brasil? Só para... Custo e profissionais, né? Assim, imagina você ter uma possibilidade num filme com pessoas, com atores famosos. Pô, o cara faz 10 coisas ao mesmo tempo, peça de cinema, televisão. Então você tem aquele tempo dele pela gravação. Imagina você perder, fala pra ele, então, você vai ter que ir mais umas 20 vezes no estúdio para dublar. É quase impossível. O pessoal já mata tudo na... E não existe essa cultura da dublagem no cinema brasileiro, né? Se faz dublagem quando o áudio está com problema, e isso é muito ruim. Eu acho que a dublagem, ela é uma ferramenta importantíssima até para a dramaturgia. O cinema latino, em geral, na Argentina eles dublam muito, né? Na Argentina, sim, que é um cinema maravilhoso, né? Sim, Cinema maravilhoso. E- Muito próximo do europeu. E a distribuição? A distribuição, a gente está finalizando, o processo é assim, a gente finaliza o filme agora, na realidade já está finalizado, a gente só está agora fazendo a junção do áudio com o vídeo, a gente fez a mixagem 5.1, que é 2.0, então agora é a hora da gente começar a procurar distribuidoras e mostrar, e levar o filme, e negociar, e tentar os espaços, né? É o que a gente faz agora. De todo o processo, essa agora, a distribuição é a parte mais complexa hoje? Tudo é complexo, né? Eu acho que tudo é complexo. Eu diria, é a parte mais... Pra gente que trabalha... É a parte fria da coisa. É a parte fria É a da parte coisa. fria. Pra gente que trabalha com A parte artística. com a parte artística, existe uma dificuldade, sim. Mas por isso que o Leandro está aí, né? A gente já está em contato com algumas distribuidoras, né? Algumas reuniões já estão marcadas e a gente já até enviou o trailer. Agora a gente... aí tem que conversar, negociar, cada uma tem sua proposta, né? Aí a gente tudo volta isso. no objetivo da mostra, a gente É, volta na importância sim. dos empresários Exato. investirem na gente. Porque se a gente tem visibilidade, talvez a distribuidora venha até a gente e fale, pô, vocês estão com um filme, que bacana, vamos fazer esse filme juntos, né? Inverte o inverte. processo, Inverter. né? Inverte a ordem. Então, Eu acho que essencial realmente é o que você falou, são os empresários, são as empresas entenderem como é importante investir em cinema. Tá. O que falta hoje para as empresas entenderem essa importância de que investir não no cinema, no nosso caso aqui específico, no cinema regional? Existe assim alguma fórmula para vocês chegarem até o empresário e mostrar para ele que a importância disso, dele ter o nome associado? Como que vocês Hoje trabalham? hoje o Brasil ele tem leis de incentivo à cultura que são maravilhosas, né? Que são editais, desconto imposto, enfim. É um dos poucos países do mundo que tem esse tipo de incentivo, que beneficia muito a empresa. A empresa ela deixa de pagar um imposto que simplesmente paga para fazer uma propaganda extremamente positiva em cinema, que é o que mais sensibiliza um povo. Então, assim, o cinema... Eu duvido que alguém aqui nunca tivesse entrado no cinema e se emocionado com uma cena triste, dado risada, com uma cena alegre. Isso é tudo que o empresário quer. E a sua marca estando atrelada a isso, entendeu? Então, a hora que o empresário brasileiro entender essa importância que tem, essa chegada que o cinema tem no público, ele vai entender que isso é inevitável. E a facilidade que tem hoje, né? Claro, hoje é muito claro, fácil, né? claro. Qualquer empresa, por exemplo, a gente pode fazer um filme hoje comprado. A empresa diz, olha, eu preciso fazer um filme que tenha esse cunho de raciocínio e tal. A gente elabora o filme em cima daquilo ali. Não tem problema algum também, né? Tá. E existe um canal de comunicação que o empresário assistiu o nosso programa aqui, ficou interessado, aonde que ele entra em contato, com quem que ele procura? Na realidade, ele pode falar com qualquer pessoa que trabalhe com cinema. Quem quiser entrar no site cristalfilmes.com, www.cristalfilmes.com, o telefone direto da gente é 19 3252 8537. Enfim. E falar com qualquer um da gente. Qualquer pessoa. Né? pode entrar no site que tem muitos projetos de próximos filmes. Sim, no com site certeza. nós temos já a sinopse de mais de 40 filmes. Tá, E isso que eu ia perguntar agora, quais são os próximos passos? Porque o processo do Memórias de Papel
está agora na fase, vamos dizer assim, final, que é para apresentá-lo para o Distribuição. público. Qual que é os próximos projetos que vocês têm na Nós gaveta? temos o curta São do... são três filmes, né? Na realidade são dois curtas. Um é muito bacana, que é o poema de Carlos Drummond de Andrade, A Mesa, né? Nós temos Que a gente tem o direito de até o- rodar esse filme. A gente conseguiu com a editora que retém os direitos autorais de Carlos Drummond de Andrade. Então vai ser um filme muito bonito, artístico, que vai se passar num jantar. É muito bonito o filme e com, claro, todo o poema de Carlos Drummond de Andrade. Tem um outro curta-metragem do Márcio de Guilherme, que é um dos parceiro da alunos. gente, um dos Dos nossos alunos. Também um filme bacana, um filme muito espiritualista, um filme bem bonito, um curta-metragem. Tem o longa-metragem que pra gente vai ser o mais comercial até hoje. A gente vê muito essa coisa do cinema ser comercial, né? Eu vi uma Tem um entrevista cinema viável, eu vi uma entrevista com o Hector Babenco, ele falava o seguinte, poxa, o que falta para o Brasil? Só isso. Pensar que o cinema, ele é um comércio, o cinema, ele é claro que a arte, mas a arte não tem preço. Se você pensar isso, você nunca vai se dar bem. A arte tem que ser reconhecida como um negócio. E o Hector Babenco fala muito E isso, nada impede claro. que você faça um filme comercial, Claro. artisticamente muito bom. Não. Claro, né? exatamente. Nada impede. Que é o Temperos da Vida. Temperos da Vida, que é muito bacana. É uma história da Thaís, né? A Thaís que fez essa história. Todos nós participamos desse processo de criação e que vai ser um longa-metragem, uma família que é dona de um restaurante. É uma gozação do começo ao fim. E aí já existe uma história interessante entre eles, que são os donos do restaurante, mas aí cada mesa tem a sua história, que quando o garçom chega, a gente entra para a história daquela mesa. Então, assim, é um filme fantástico. E um filme que vai diretamente ao mercado brasileiro, que vai ser um filme muito bem aceito. E a gente já está, as distribuidoras que quiserem ligar também, a gente já passou o telefone, Os personagens construindo com muito carinho, com densidade psicológica, com conteúdo. Então, tem toda a parte divertida, mas tem A parte emocionante do filme. a parte Esse vocês emotiva. pretendem rodar quando começar? Mais rápido possível, né, Henrique? queremos até o final do ano. Até o final Começar do ano. antes do final do ano. Até o final do ano. Nós temos Claro dois curtas. que esse É, com verba, a gente gente- pretende fechar patrocínio. A gente já está com algumas leis de incentivo, o Leandro cuida disso, né? A gente quer realmente, esse filme eu diria o seguinte, é o filme que até agora a gente vai pensar mais comercialmente. E tem o documentário também, né? A gente está Documentário finalizando nosso, o documentário que é- da Catedral Metropolitana de Campinas. Para quando mais ou menos vocês pretendem finalizar e disponibilizar a exibição desse documentário? Vocês No têm uma máximo ideia? em um mês e meio está pronto. No máximo um mês e meio. Legal. E agora a gente está, infelizmente, o programa está chegando ao fim. Cada um aqui deixar uma mensagem para quem quer fazer parte desse universo de cinematográfico, que vocês uniram forças e não ficaram, como eu falei lá no começo, não ficaram só no papo de bar, né? Claro. Se desse, se pudesse, vocês correram atrás. Qual a mensagem que vocês deixam para quem quer fazer cinema? Bom, é fazer igual a gente está fazendo, né? É se juntar, todo mundo que ali com seus objetivos, ver o que cada um ali pode ajudar. Como a gente mesmo está fazendo, tem que juntar e ter mais núcleos para fomentar mesmo esse mercado de cinema, não só aqui na nossa região, mas no Brasil, e que a gente seja aí exportadores de filmes em poucos anos. Que a gente continua produzindo, façamos cada vez mais filmes, que os empresários da RMC, que é muito forte, olhem para a gente com carinho, para Cristal, para todos os cineastas da RMC. Tem muita coisa boa sendo feita. Que a gente faça um cinema de qualidade, um cinema forte, que a gente estude mais o cinema e que a gente continue acreditando, indo em frente, porque o sucesso é consequência, né? Tudo vai vir de acordo com o tempo. Eu espero que essa mostra venha contribuir muito. Eu acho que essa mostra para a gente vai ser um marco. Eu acho que o projeto que a gente vem levando, ele precisa ser divulgado e a gente agradece vocês aqui da TV Câmara. Para a gente
é um orgulho. Mark, eu acho que a gente adorou o convite de vocês e a gente acha o seguinte, que acredite no cinema, acredite nesse trabalho. Eu acho que a arte do cinema é uma das artes mais bonitas do mundo e a gente tem exemplos disso desde o início do cinema até hoje. E eu acho que o cinema tem uma coisa que realmente entra na vida das pessoas e que as pessoas levam para o resto da vida. Então, eu acredito que a pessoa conseguir ter a proximidade do cinema é um grande orgulho, é uma grande vivência. E a gente convida a todos que querem participar disso, venham conhecer o nosso projeto, novamente, né, cristalfilmes.com. A gente recebe vocês de braços abertos, a gente tem certeza de que daqui para frente a gente vai ter muito trabalho, muita coisa boa vai acontecer no cinema nacional. Ok, obrigado a vocês três, boa sorte aí, parabéns pela caminhada aí. Obrigado a você. O Conexão Regional fica por aqui, a gente volta na próxima semana, até mais.